Vamos nós. A gente vai abordar a questão da trigonometria, porque a trigonometria, para nós, ela é eterna, né? Todo o nosso ensino médio vai ter, obrigatoriamente, questões. Segundo ano vai ter, obrigatoriamente, questões sobre a trigonometria, tá? E a geometria de posição, que é aquela ideia do ponto, da reta, do plano, posições entre reta e plano, reta, 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 plano e plano, reta. Beleza. E aí a gente vai começar com a trigonometria. Duas questões que envolvem trigonometria, tá? Não é coisa nova. A gente já viu isso em outro momento, mas é importante porque teve gente que para nós, essa semana, teve aluno que procurou a gente para tirar dúvidas, né? Então, deixa eu só me organizar aqui na tela, que está desconfigurada aqui, só um minutinho. Pronto, aqui deu certo. É porque para vocês não aparece, para mim aparece aqui algumas coisas, eu tenho que orientar. Bom, vamos lá. Sabendo que x pertence ao intervalo que vai de quê? De 0 a 2π. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o valor do x, ele tem que estar numa volta. Ele pode estar do 0 até o 360. Mas entenda, é o valor do x, tá? Não é o valor do ângulo da questão. Ah, é diferente, Alexandre? Claro. Quando eu tenho cosseno de x igual a zero, aí isso aqui é o ângulo e que, ao mesmo tempo, é a variável. É a variável. Quando a gente modifica o ângulo, aí a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, quando eu olho para a minha questão, quem é a variável? A variável é o x. Mas quem é o meu ângulo? Não é x. O meu ângulo é tudo isso que está dentro desses parênteses. Então, resolver a equação, determinar o valor de x, saber quantas soluções tem, não é determinar qual é o ângulo, não. É saber o valor do x, tá? Então, aqui eu tenho a medida do ângulo. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Se eu dissesse para você assim, ó, cosseno de um ângulo, ó, né? Eu não estou colocando nem x, para não confundir. Cosseno de um ângulo é zero. Aí você tinha que lembrar que onde você vai ter o cosseno zero, você vai ter aqui o ciclo trigonométrico. Onde é que o cosseno ele é zero? O cosseno ele é zero. Não é no zero, porque o cosseno de zero é 1. É no 90. É no 270. Então, para essa minha situação, quem seria o ângulo? O ângulo seria 90 graus, ou o ângulo vai ser quem? 270 graus. Se esse fosse o ângulo da questão. Mas o ângulo da questão não é o alfa. O ângulo da questão é 3x menos π sobre 4. Então, no lugar desse alfa, para a minha questão, no lugar desse alfa, vai aparecer o quê? 3x menos π sobre 4. Π sobre 4 é 45. Alexandre, mas é a mesma ideia. A mesma ideia. Só que o ângulo vai ser diferente. Então, a gente vai fazer assim, ó.
A gente vai fazer assim. 2. 2. O cosseno do ângulo 3x menos 45, eu coloco sempre em graus, porque é mais fácil para a gente trabalhar, tá? Até para a gente escrever é mais fácil, tá? Se eu chamasse esse ângulo aqui de alfa, se esse ângulo fosse alfa, nós tínhamos que o alfa é 90, ou o alfa é quanto? 270. Porém, a gente sabe que o ângulo, nesse nosso caso, é 3x menos 45. Então, eu faço a substituição, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3x menos 45 vai ser igual a 90 mais k vezes 360. Alexandrino, por que você colocou 90 mais k vezes 360? Você tinha duas opções. Você pode colocar os dois ângulos separados, que fica 3x menos 45 igual a 270 mais k vezes 360. E aí a gente já viu que esse k ele é um número de voltas, tá? Então a gente pode fazer isso. Ou aquele aluno que tem um pouquinho mais de vivência na trigonometria, sabe que se a variação, mas ó, não, isso não é fundamental, esse raciocínio um pouco mais elevado, não é obrigatório. A gente podia fazer exatamente do jeito que está fazendo. Por que, Alexandre? Porque, ó, se eu estou no 90, para eu poder voltar para o 90, eu vou andar uma volta. Então, eu vou somar 360. Para eu dar outra volta, eu vou somar 2 voltas 360. Então, esse K é o número de voltas. Mas aquele aluno que tem uma vivência um pouquinho melhor na trigonometria, sabe que a gente pode substituir esses dois com uma variação de um para o outro é 180, eu posso dizer que é 90 mais K vezes 180. Em vez de usar K vezes 360, que eu estou pegando separadamente o 90 e o 270, eu poderia juntar e ficava 90 mais K vezes 180. É melhor? É melhor. Mas tem um raciocínio mais elevado. Como a gente não vai ficar brigando aqui pelo que é mais elevado, vamos fazer o arrozinho com feijão e vai dar tudo certo, tá? Então, eu vou querer saber o valor de x. Então, vamos lá. Quem é que vai ser aqui? 3x vai ser. Esse menos 45 vai para lá, fica 135. Mais k vezes 360. Divide tudo por 3, então o valor de x não é o ângulo. O ângulo é 3x menos 45. Mas eu quero resolver a equação, então eu vou atrás da variável. Divide tudo por 45, ou desculpa, por 3, fica 45 mais k vezes 120. Essa é a minha primeira resposta. Aí eu vou aqui para outra. Fica 3x igual a 315. 315 mais k vezes 360. Divida tudo por 3. Você vai ter 105 mais k vezes 120. Está aqui a minha segunda resposta. O x, ele só pode estar de 0 a 360. Então, o que é que eu vou fazer? Esse k não é o número de voltas, então eu vou dar valores para k. Começa por quanto? Começa por k igual a 0. Se o k for igual a 0, substitua. Vai ficar x igual a 45 mais 0 vezes 120, que dá 45. Aí eu olho para o intervalo.
45 está aqui dentro? Tá. Então é uma resposta para mim. Aí eu vou para o K igual a 1. Vou fazer logo do outro. K igual a 0, vamos colocar do outro, com outra cor, vermelho. Vai ficar, ó, x igual a 105 mais 0 vezes 120, que dá 105. 105 está naquele intervalo? Tá, então é resposta. Então eu já tenho duas soluções, que é 45 e 105. Alexandre, eu vou parar quando? Quando eu tiver coisas falsas. Quando o K for 1, vamos lá, para a primeira resposta, vai ser, ó, 45 mais 1 vezes 120. 120 vezes 1 mais 45, 165. 165 está dentro do intervalo? Tá. Então, é resposta. Vamos pegar outro agora. X vai ser igual a 105 mais 1 vezes 120. 120 com 105 dá 225. 225 está no intervalo dado, que vai até 360? Sim. Alexandre, eu vou fazer isso até a morte? Não. Claro que não. Mas eu vou ter que encontrar os valores que vão estar dentro desse intervalo. Esse intervalo é 0 até 360. Enquanto tiver um valor que cabe nesse intervalo, eu vou dando valores para cá. Então, K igual a 2. Se o K fala 2, quem vai ser o primeiro X? Vai ser 45 mais 2 vezes 120. 2 vezes 120 dá 240. 240 mais 45, 265. 265 é menor do que 360, então aqui está ok. Vamos para o outro. X vai ser 105 mais 2 vezes 120. 240, 345. Aí você vai ter resposta. Só que se você prestar atenção, quando eu utilizar o K igual a 3, na hora que eu colocar K igual a 3 aqui e aqui, 3 vezes 120 já vai dar 360. Quando eu somar com 45 ou com 105, vai passar. Então, as respostas são 45, 105, 165, 225, 265, 315. Mas ele pediu apenas a quantidade. Ou seja, eu tenho quantas? Eu tenho 6. Eu comecei logo pelas questões que são piores, porque vocês estão mais tranquilos, tá? Mas são questões um pouco mais trabalhosas, tá? Tá tudo tranquilo no chat? Vamos para a segunda. O número de soluções da equação. Opa, eu quero de novo o número de soluções. Mas para eu encontrar o número de soluções, eu preciso saber quais são as soluções. De novo, ele está te dando um intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo vai de 0 a quanto? 360. Aqui você tem o ângulo x e a variável x. Então, não tem problema. Tá? Necessariamente obrigar a hora não tem problema. Mas, Alexandrino, tem um negócio aí errado. Eu não sei resolver essas questões assim, não. Sabe? Sabe? Equação do segundo grau. X ao quadrado mais 3x mais 10. O que é que a gente faz? Delta, x', x duas linhas. A mesma coisa, igual, igual. Só que tem um detalhe. A minha equação do segundo grau na trigonometria ou tem que estar todo cosseno ou tem que estar todo seno.
Aqui eu tenho cosseno e seno. Não sei resolver essa questão, não. E aí, Alexandre, o que é que eu faço? Aí a gente tem que lembrar da relação fundamental. Olha só. Quando eu escrevo que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Isso a gente sabe desde o ano passado. Mas também nós sabemos que daqui eu posso tirar duas coisas. Eu posso dizer que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, ou eu posso dizer que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. O que é isso? Eu vou substituir o que está elevado ao quadrado, que no caso é o cosseno, para que apareça seno. Porque se eu troco o cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, não tem problema, a equação fica do segundo grau, como a gente sabe. Então, ó, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado. Então, fazendo a substituição, você vai ter, ó, 2 cosseno ao quadrado de x menos seno de x é igual a 1. Aí, ó, substituindo, fica 2 vezes cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado igual, não, menos seno igual a 1. Multiplicando aqui, aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 2 menos 2 seno menos seno igual a 1. Passando tudo para o mesmo lado, ficando bonitinho. Fica 2 seno ao quadrado mais seno menos 1. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Mas, Alexandrino, tem trigonometria. Não tem problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o seno de x, eu vou chamar de y. Quando eu faço essa substituição, vai ficar 2y ao quadrado mais o y menos 1 igual a 0. Aí a equação do segundo grau. Vamos lá. O coeficiente A é 2, o coeficiente B é 1 e o coeficiente C é menos 1. Como é que a gente calcula o delta? B2 menos 4AC. Resolvendo. O valor do B é 1. 4 que multiplica o A, que é 2, multiplica o C, que é menos 1. Então, o delta vai ser igual a 1 mais 8. Logo, o delta é 9. Se o delta é 9, a raiz quadrada de delta é 3. Então, vamos encontrar quem são as raízes. Vamos lá. Y' é menos B mais a raiz de delta sobre 2 que multiplica A. Então, a minha primeira raiz vale meio. E a minha segunda raiz fica menos 4. Opa. Menos 1, menos 3 sobre 4. Logo, a segunda raiz vai ser menos 1. Mas veja, eu encontrei os valores de quem? De y. Na minha questão original, nem y tinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para descobrir o valor de x. Como é que a gente faz? 3. Para, ó, vou colocar assim de preto, ó. Para y igual ao meio. Aí substitui. Seno de x é igual ao meio. Qual é, ou melhor, quais são os ângulos que estão na primeira volta que tem x, que é o ângulo, né, que tem seno
igual ao meio. O ângulo que tem no primeiro quadrante seno 1 meio, você vai ter x é 30 ou x é 150. Primeiro e segundo quadrante. Então, já tenho duas respostas. Qual é o outro valor? Aí a gente pega, ó, para y igual a menos 1. Se o y vale menos 1, o seno de x é igual a menos 1. Qual é o ângulo que vai ter o seno igual a menos 1? 270. Então, x é igual a 270. Alexandrino, por que você não vai fazer o valor do K? Por que você não vai fazer que nem fez a outra? Porque a variável e o ângulo é x. Tá? Então, não há necessidade da gente perder tempo. Por quê? Porque se eu colocar o K igual a 1, já vai passar de 360. Então, quando a variável é igual ao ângulo e tem o máximo 360, a gente não precisa perder esse tempo, não. Então, eu tenho, ó, 30, um valor, 150, dois valores, 270, três valores. Então, ele pergunta número de soluções. Então, a resposta, letra D. Vou lá no chat. Tá tudo tranquilo. Siga em frente. Essa questão ela é mais tradicional, aí já essa questão agora fica mil maravilhas, né? Essa aqui não, essa aqui é tudo tranquilo. Ó, essa função, ela é uma função seno. Então, como é que é o jeitão da função seno? O jeitão da função seno é A mais B vezes o seno de CX mais D. O que daqui a gente pode tirar? A gente pode tirar que o domínio dessa função é real. A gente pode tirar que a imagem dessa função a gente faz A menos B e A mais B, mas a gente sabe que nem sempre dá certo, né? A gente bota os asteriscos, porque pode dar um intervalo errado, né? Pode dar um intervalo errado. E aí a gente só faz inverter. E o período dessa função vai ser 2π sobre o módulo de C. Alexandrine, se fosse uma função cosseno, sem problema. A ideia é a mesma. Beleza, então vamos lá. Ele está te dando a função f de x vai ser igual a 1 menos 2 vezes seno de 2x menos π é 180. 180 por 3 dá 60. Pronto. Tá aí a minha função. Só para a gente pegar, né? Quem é o valor do A? 1. Quem é o valor do B? Menos 2. Quem é o valor do C? 2. E quem é o valor do D? Menos 60. Alexandre, no D, a gente não perde tempo com ele, né? Já falamos isso em sala de aula 200 milhões de vezes. Se precisar, aí a gente tem que ter o gráfico, faz as opções lá, substitui, tá? A gente não se preocupa com o D. Agora, com o A, o B e o C, a gente tem que saber o que é que vai ter, tá? Como ele quer saber o máximo e o mínimo, a gente pode fazer por essa ideia, eu vou fazer pelas duas, porque faz tempo que a gente não vê, né? Então, vamos lá. O primeiro modo. Primeiro modo, eu vou fazer por isso aqui. Quem vai ser a imagem?
Peraí. Quem vai ser a imagem? A imagem vai ser o intervalo A menos B até A mais B. Beleza. Alexandrino, o máximo vai ser A mais B? Não. Não diga isso agora. Substitua os valores. Então, a imagem dessa função vai ser, o valor do A é 1, menos 2, que é o B, até 1 mais menos 2. Imagem vai ser 3 menos 1. Isso aqui está errado. Alexandrino, por que está errado? Como é que o número menor está do lado direito? E aí o que é que eu faço? Conserto. Como? Troca. Menos 1 até 3. Pronto. Então, quem é o máximo? O máximo é 3. E quem é o mínimo? Menos 1. O máximo é 3 e o mínimo é menos 1. Alexandrino, e se eu... ele está dizendo aqui respectivamente, tá? Tome cuidado também com isso. Respectivamente, se ele falou o máximo primeiro, a primeira resposta é máximo. Se ele falou depois o mínimo, então a segunda resposta é mínimo. Tome cuidado, por quê? Porque ele pode só alternar a ordem. Alexandrino, mas mesmo nesse intervalo errado, eu já poderia tirar o máximo e o mínimo. Podia. O máximo é 3. O intervalo está errado, mas o maior valor dos dois, do 3 e do menos 1, é o 3. E como é que seria o segundo modo, Alexandrino? O segundo modo, a gente faz assim, ó. O segundo modo, a gente vai substituir o seno de 2x menos 60 pelo maior valor que o seno pode assumir, que é 1. Quando eu faço isso, vai ficar assim, ó. F igual a 1 menos 2 vezes 1. Que dá quanto? Menos 1. E se eu substituir o seno de 2x menos 60 por menos 1, então o f de x vai ser igual a 1 menos 2 menos 1. Que você vai ter o quê? 3. Está aqui, ó. 3 e menos 1. Então, você pode, de um jeito ou de outro. Não tem problema, tá? Então, você tem a resposta item A. Beleza. Questão 4. Sobre os conceitos de geometria espacial de posição, analisa as proposições a seguir. Ó, a gente primeiro responde aquilo que tem certeza, tá? A gente tem que primeiro responder aquilo que tem certeza, tá? Quando é um postulado, quando é uma regra, aí a gente tem como, não precisa de interpretação. Quando é uma coisa que está escrita no caderno, no livro, na teoria, aí a gente já sabe se é verdadeiro ou falso. Primeiro, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Ora, a gente sabe que isso aqui é o quê? É falso. Por que, Alice? Vamos pensar. Olha só. Eu tenho... Deixa eu só ver aqui uma coisa se eu deixei espaço. Deixei não. Mas a gente cria. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A gente cria aqui um espaço. Não, não tem. Espera aí que vai dar certo. Calma. Vamos criar aqui uma parte. Ó, a primeira afirmação lá fala de dois planos. Eu não sei se eu tenho essa figura aqui.
Deixa eu ver se eu tenho essa figura planos concorrentes. Se eu tiver, é bem melhor. Não tem não. Ó, mas a gente faz, não tem problema não. Ó, aqui vão estar dois planos concorrentes, ou perdão, secantes. Tá aqui um, e você vai ter o outro aqui. A gente sabe que dois planos, quando são chamados de secantes, tem uma interseção. E a interseção é a reta, essa reta R. Eu vou chamar esse plano de beta e esse plano de alfa. O que é a primeira? Eu vou até gravar essa figura, porque se aparecer a gente não perde mais tempo. Pronto, está gravada. Ó, na afirmação 1, ele diz que se dois planos secantes, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Não, porque, ó, se eu colocar essa reta bem aqui, a reta S, ela não fura o plano beta. Uma reta vai ser secante a um plano quando ela fura o plano. Então, na posição que eu coloquei a reta S, a gente vê as posições da reta. Ó, presta atenção. A reta S, ela não toca na reta R e ela tem a mesma direção da reta R. Então, a reta R e a reta S, elas são o quê? São paralelas. Então, R e S são paralelas. Se a reta R e S são paralelas, então a reta R não é secante ao plano beta. Seria secante uma reta, por exemplo, se eu colocasse essa reta bem aqui, ó. Se eu colocar essa reta T aqui, aí tudo bem. Ela está indo em direção ao plano beta, então ela vai furar o plano beta. Então ela vai ser secante ao plano beta. Só que para ela ser secante ao plano beta, ela também tem que cortar a reta R. Então a reta R e a reta T, elas são concorrentes. Do mesmo jeito, se eu tivesse dito assim, ó, se dois planos são secantes, qualquer reta de um é paralela ao outro. Não, também seria também uma afirmação falsa, tá? Vá lá. Vamos para a segunda. A segunda afirmação diz: se uma reta é paralela a um plano, ela é infinita, ela é paralela a infinitas retas. Isso é verdadeiro. Eu não posso dizer que ela é infinita a todos. Por quê? Porque vai ter, obrigatoriamente, uma reta, pelo menos uma. Vou fazer aqui, ó. Não tenho preguiça, não. 2. A intenção aqui é deixar o máximo de coisas escritas, para depois você raciocinar de novo. Ó, ó. Imagina essa reta aqui em cima. A gente sabe que essa reta aqui em cima, ela é paralela ao plano. Ela vai ser paralela a todas as retas do plano de baixo? Não. Por que ela não vai ser paralela a todas as retas de baixo? Porque, veja, ó, aqui eu vou ter essa reta vermelha, ela vai ser uma reta
paralela à azul. Então, essa reta T e a reta R, elas são paralelas. Alexandre, por que elas são paralelas? São paralelas. São paralelas porque elas não se encontram e têm a mesma direção. Tá. Mas aí por que você garante que vai ter infinitas retas paralelas? Porque eu posso colocar infinitas retas aqui, uma do lado da outra. Infinita, como a reta não tem espessura, eu posso colocar infinitas, uma do lado da outra. Agora, por que eu não posso dizer todas? Porque se eu tivesse dito todas, eu teria essa reta preta. Essa reta preta, ela também seria uma reta paralela. Mas ela não pode ser uma reta paralela à reta S. Ela não pode ser paralela à reta R. Porque elas não se encontram, perfeito, só que elas têm diferentes direções. Então, na verdade, a reta R e a reta R e S, elas são o quê? Elas são reversas. Se eu tivesse colocado lá na opção 2, nessa opção 2, se eu tivesse colocado, se uma reta é paralela ao plano, ela é paralela a todas as retas? Não, aí seria falso. Se dois planos têm uma única reta comum, eles são o quê? Secantes. A gente viu exatamente isso, tá? Se dois planos possuem uma reta, eles vão ser o quê? Secantes. Então, essa terceira afirmação verdadeira. Quarta, duas retas perpendiculares a uma terceira. Peraí. Duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Isso é o quê? Isso é falso. Alexandre, não entendi por que é falso. Aí a gente vai para a justificativa. 4. 4. Ele está falando de duas retas perpendiculares a uma terceira. Veja bem, ó. Imagina essa reta, e eu vou colocar essa reta, e eu vou afirmar. O desenho, pessoal, fica, às vezes, complicado de entender, porque são figuras que a gente faz na geometria espacial. Só que, apesar de ser uma coisa espacial, a gente faz no plano, por isso que fica, né, fica esquisito. Mas veja, ó, essa reta verde, eu vou chamar de reta R, e a reta vermelha, que eu vou chamar de T, elas são concorrentes, só que elas formam entre si 90 graus. Então, R e T são perpendiculares. Se eu imaginar uma terceira reta aqui, em pé, a afirmação ela fica verdadeira. Duas retas são perpendiculares a uma terceira, então elas são perpendiculares. Aí tudo bem. Mas é obrigado estar nessa posição? De jeito nenhum. Eu posso ter duas retas que são perpendiculares a uma terceira, sem que elas sejam entre si perpendiculares. Como, Alexandrino? Olha a situação aqui que eu vou colocar para você. Está aqui a reta vermelha, é a reta verde. Essa reta verde é a reta R. E você vai ter aqui a reta. Opa! E você vai ter a reta vermelha, que a gente chamou de reta T. Nessa situação, R e T são o quê? Paralelas. Mas se eu traçar uma reta aqui, eu posso ter aqui 90 graus e aqui 90 graus. A reta R
ela é perpendicular à reta S. A reta T, ela é perpendicular à reta S. Mas a reta R e a reta T não são perpendiculares. A reta R, na segunda situação, junto com a reta T, são paralelas. Então, a justificativa para que essa seja falsa é que as duas retas podem ser o quê? Paralelas, não obrigatoriamente perpendiculares. E 5. Se dois planos são perpendiculares, então toda a reta de um deles é perpendicular ao outro. É a mesma história que eu fiz aqui, ó. Essa o que é que muda a primeira para a última? Que na primeira ele falou secante, na última ele falou perpendiculares. O que é que são planos perpendiculares? São planos que entre si vão formar quantos graus? 90. Então eles são secantes? Claro que eles são secantes. Então, se eu disse que na primeira, o que foi que eu disse na primeira? Na primeira ele disse, se dois planos são secantes, qualquer reta de um deles é concorrente ao outro? Falso. Pode ser paralelas. Olha a quinta, se dois planos são perpendiculares, logo secantes, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. Não, pode ser paralelo. Então isso aqui também fica falso. Ele pediu somente para justificar, não, para marcar, marquei, e agora eu tenho que marcar a opção correta. Verdadeira só tem a 2, só tem a 2 e a 3. 2 e 3, item A. Tudo tranquilo? Vamos seguir em frente. Questão 5. Muita dúvida também nessa questão, tá? Dado um cubo, o número de pares distintos de retas reversas que podemos traçar de tal forma que cada reta contenha uma aresta do cubo. Vamos desenhar o cubo. Presta atenção. Aqui a gente tenta fazer o que pode. Eu tento sempre fazer o melhor. Em alta cor. Bom, o pontilhado, ele sempre demonstra que ele está pelo lado de trás, né? Então eu não consigo enxergar. O pontilhado, ele está dizendo que tem por fora. Então vamos lá. Eu vou pegar essa reta. Eu vou pegar essa reta aqui. Para que eu tenha uma reta reversa, tu está dentro do quarto. Provavelmente você está dentro do quarto, dentro de uma sala. Tu vai fazer o seguinte. Eu estou olhando para a parede da frente. Onde é que está essa reta vermelha no teu quarto? Está do lado direito, no chão, tá? Onde é que estão essas retas reversas a essa reta vermelha? Se a reta vermelha está de um lado, as reversas têm que estar do outro. Se a reta vermelha está no chão, a reversa tem que estar em cima, mas não pode ter a mesma direção. Então, onde é que estão essas retas reversas? A, a reta vermelha está do lado direito. Então, as retas reversas têm que estar do lado esquerdo.
mas não podem estar na mesma direção. A reta vermelha está deitada e a reta verde, as duas retas verdes estão o quê? Estão em pé. Aí, cadê as outras duas? A reta vermelha está no chão. Então, as outras duas estarão aqui em cima. Uma e duas. Ou seja, para essa reta vermelha, eu vou ter quantas retas reversas? 4. Beleza. Presta atenção agora. Essa ideia, ela vai se repetir para todas as arestas. Se eu pego um cubo, peguei essa reta aqui para ser a que eu quero. Onde estão as reversas? Tu está dentro do quarto, essa reta vermelha está atrás de ti em pé. Então, ela está do lado esquerdo e está atrás. Onde é que estão as retas reversas? A essa segunda posição. Se a reta vermelha está do lado esquerdo, a reta reversa está do lado direito. Se a reta reversa está em pé, a reta vermelha está em pé, a reversa está deitada. Então, você tem aqui e aqui. Opa! Percebe que quando eu peguei essa reta, eu contei aqui. Quando eu peguei essa reta, eu contei aqui. Então, ela se repetiu. Tá? Então, tem repetição. Onde é que estão as outras retas reversas a essa? Se ela está atrás, em pé, as reversas estão na frente, deitado. Então, você tem aqui e aqui. E esse raciocínio, ele vai se repetir. Então, de tal forma que a gente faz o quê? Quem vai ser a resposta dessa questão? Eu vou pegar o total de arestas de um cubo e vou multiplicar por 4. Alexandrino, por que esse 12? Esse 12, arestas do cubo. Por que esse 4? 4 reversas. 4 reversas. Para cada aresta. Ah, então a resposta é 48. Não. Aí eu pego o 48 e eu divido por 2. Alexandrino, por que que eu divido por 2? Porque tem a repetição. Esse 2 é porque os pares se repetem. Para cada reta que você pegue, eu vou ter uma reversa, que quando eu pego essa reversa, ela vai se repetir com a reta original. Então, a resposta certa, item A. O sólido geométrico abaixo é formado pela justaposição de um bloco retangular e um prisma reto, com uma face em comum. Ó, essa face aqui é a face comum entre a figura que está do lado direito com a figura que está do lado esquerdo. Então, esse aqui é o comum, tá? Certo. Na figura, face comum. Face comum é o que eu pintei de amarelo. Na figura estão indicados os vértices,
tanto do bloco quanto do prisma. Beleza. Considere os seguintes pares de retas definidas por pontos dessa figura. Aí ele fala a reta LB e GE, AG, HI, AD e GK. As posições relativas desses pares de retas são, respectivamente. Primeiro, vamos pegar LB e GE. LB, LB e GE. Vamos pegar aqui, ó. LB, cadê o LB? LB, tá aqui a bichinha, ó. L, ó. L, B. É a figura, é o paralelepípedo, é a diagonal do paralelepípedo. Ela está passando por dentro do paralelepípedo. Tu está dentro da sala de aula, dentro do teu quarto, dentro da sala, dentro do banheiro, sei lá onde é que tu está. Tu está olhando para a parede da frente. O ponto L, ele está ali em cima, na frente, em cima do lado esquerdo. O ponto B está atrás, embaixo. Então, esse segmento vermelho vai passar por dentro do teu quarto, vai passar por dentro da tua sala, tá? Então, esse é a primeira. LB, já esqueci a outra. LB e GE, cadê GE? GE, GE. GE, cadê o E, meu irmão? Ah, tá. Tá. Presta atenção. Eu vou fazer uma figurinha aqui que é melhor. Ó, vai ficar melhor para eu poder lhe mostrar essa posição. Como as duas retas, elas vão pegar só o paralelepípedo, então dá para a gente melhorar aqui uma coisinha, tá? Dá paciência. Eu também tenho muita coisa para fazer, mas deixe eu fazer o que é bem feito. Deixe de agoneio. Olha a cara feia. Vai ficar velho cedo. Ó, Alexandre, mas eu tenho que imaginar tudo isso. É por isso que eu estou aqui, no domingo de manhã, lhe ajudando. Não ache ruim, não. Pronto. Ixi. O pontilhado é aquilo que você, teoricamente, não enxerga, está por trás. Aí veja para a figura original, ó. Agora você se orienta melhor. Aqui é o ponto L, tá? E aqui é o ponto B. Aí, esse segmento é o que vai sair. Ele vai sair. Seria alguma coisa assim, né? Sai de um lado e vai para o outro. Tem que deixar falhado para você entender que está passando por trás, tá? E o G, e o G é. O G está aqui, ó. O G e o E. É a outra diagonal. Então, essa
outra diagonal. Difícil fazer essas figuras. Eu sou um cara que tento fazer a figura o melhor possível, eu sofro. Pronto. Então, ó, essas duas retas, que são as duas diagonais do paralelepípedo, elas vão o quê? Elas vão se encontrar, tá? Então, a reta LB, ALB e GE são concorrentes. São concorrentes. Se são concorrentes, não pode ser o item B, não pode, pode ser o item C e não pode ser o item D, tá? Então a primeira já é concorrente. O outro par é AG e HI. AG, deixa eu escrever logo. AG e HI. Vamos lá. Cadê o AG? O AG tá aqui, ó. Retazinha aqui, ó, segmentozinho AG. E o AG e o HI, cadê o H? Certo. O HI, ó. Tá bem aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui uma coisa. Olhe para a figura. Eu tenho uma observação. Ó, AG e HI estão do mesmo lado. Então, se estão do mesmo lado, que lado, Alexandre? Esse lado aqui, ó. Eles estão nessa parede aqui, ó, grandona. Então, eles estão no mesmo plano. Mas, Alexandrina, eles têm direções diferentes. Tudo bem, eles têm direções diferentes. Mas como eles estão no mesmo plano, eles estão contidos na mesma parede. Direções diferentes, então significa dizer que eles vão ser concorrentes. Aí você diz assim, mas Alexandrino, eu não estou vendo esses dois se cruzando. Você não vai ver. Só se você imaginar assim, ó. Presta atenção. Se o azul crescer, ó, o azul vai crescer. E o vermelho também cresce. Eles vão se encontrar. Por que que eles vão se encontrar? Porque eles estão do mesmo lado. Isso que eu estou pintando é como se fosse o prolongamento da parede. Como eles estão no mesmo canto, eles vão se encontrar. Mesmo lado. Alexandrino, mas se fosse, por exemplo, se fosse o KJ, aí não. Se fosse o KJ, ó, o HI está aqui e o KJ está do outro lado. Então, se tem posições diferentes, direções diferentes, mas um está atrás e o outro está na frente, então não são concorrentes. Aí, nesse caso, eles seriam o quê? Seriam reversos, tá? Então, nesse caso aqui, AG e HI são concorrentes. Então, ó, a primeira condição já era concorrente. A segunda, concorrente. Então, só pode ser o item E, tá? Então, ó, só pode ser o item E, mas nós vamos julgar a última.
A última, deixa eu ver qual é a outra combinação. AD e GK. AD e GK. AD e GK, que eu esqueço. Pronto, vamos lá. Onde é que está AD? AD, tá bem aqui, ó. AD, ó. Lá no chão, ó. Lá no chão. AD. Lá no chão. Vê aqui. Pronto, ficou melhor. O AD está lá no chão. E o outro é GK. O GK. GK está bem aqui, ó. Então, se você prestar atenção, o GK está no teto. O GK está no teto. E o AD está no chão. Então, calma. Filmar só as figuras, ó. Pronto. Então, veja, ó. Eles estão, um está no chão e o outro está em cima, né? Um está no teto e um está no chão. Mas, Alexandrino, eles são paralelos? Não podem ser paralelos. Mas, Alexandrino, está com a mesma direção, tá? Não. Qual seria a paralela a GK? A paralela a GK seria AE. Então, o raciocínio é esse. Ó. Se a questão tivesse perguntado AE, ó, GK e AE são paralelas. Só que AE e AD são concorrentes. Se AE concorre com AD e GK é paralela a AE, então a conclusão que eu posso tirar é que GK e AD são reversas. Então, realmente, você vai ter a resposta item E. E vamos para a última. Aqui. Observe e classifique as afirmações abaixo como sendo verdadeiras ou falsas. Primeiro, se um plano, eu vi aqui no chat, né, se tem alguma pergunta. Não, tá tudo tranquilo. Ó, se um plano intercepta dois outros paralelos, então as interseções são retas paralelas. Verdadeiro, tá? Dois planos são paralelos. Tem um plano que vai cortar os dois, então as interseções são retas paralelas. Então você tem verdade. Dois, se dois planos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro? Não. Essa palavra qualquer é perigosíssima. Não é qualquer, é infinita. A gente viu lá no começo, tá? Então, isso aqui é falso. Pois podemos ter
retas reversas. 3. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos? Falso. Eles podem ser concorrentes, eles podem ser, como é que se diz? Fala, agora fugiu. Secantes. Os planos podem ser secantes. Podem ser secantes. Se dois planos são paralelos, uma reta de um deles pode ser reversa. Opa, olha aí a palavrinha, ó. Pode. Pode. Eu não estou dizendo que é. Estou dizendo que pode. Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Então, nós temos aí a primeira e a 4 como sendo o quê? Verdade. Primeira e 4, item C. E desta forma, né, nós terminamos a nossa aula. Parabéns aí para quem veio, quem pôde vir. Eu sei que tem pessoas que não podem, né? Mas, de qualquer forma, valeu, viu, pessoal? Beijo grande no coração, fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós.